Olá, amigos! Com vocês, mais um Revolução Espírita, o programa que lhe traz informações interessantíssimas. O tema de hoje é a descoberta de um inédito livro espírita brasileiro. Bem interessante. Você vai encontrar informações aqui no livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, escrita pelo Paulo Henrique Figueiredo, que vai falar para a gente a respeito desse livro inédito, dessa descoberta. Como é que é? Olha, não só ele é um livro inédito, como ele se configura como a primeira obra espírita brasileira. Olha lá, hein? Presta atenção. Há algumas referências que se fizeram de uma obra escrita por Casimir Litô. Só que o Casimir Litô era um francês. E ele escreveu um livro que chamava Os Tempos Estão Chegados. Esse opúsculo ele escreveu na França. E quando ele veio para o Brasil, ele trouxe e distribuiu esse livro aqui no Movimento Espírita. Então, gerou-se uma falsa notícia, porque ela não é registrada em lugar nenhum, que teria sido o primeiro livro espírita brasileiro. Certo. Mas ele foi escrito por um francês na França e depois foi trazido para o Brasil e ele foi traduzido para o português na revista da Sociedade Acadêmica em 1880, um período bem posterior. Sociedade Acadêmica é um grupo Grupo espírita no Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Né? Então, ou seja, não foi o primeiro livro espírita. E este foi escrito para um brasileiro, chamado Manuel José de Araújo Porto Alegre. Que muita gente deve conhecer. É o Barão de Santo Ângelo. Ele é importantíssimo na história do Brasil, né, na época do Império, uma figura fundamental, exemplar. Né? Ele participou até da formação do Brasil do ponto de vista cultural. Né? Ele criou a fachada do Paço Imperial, por exemplo, foi criada por ele. Ele era também pintor, tem obras muito importantes também pintadas por ele. Ele foi diplomata. Eu acho que o Porto Alegre é mais conhecido como diplomata. Também. Embora tenha toda essa contribuição. Uma pessoa extraordinária, assim, de uma grande inteligência, criatividade e uma visão também política do Brasil bastante interessante, percebendo que deveria se haver um movimento de educação para todos, né, uma política liberal no Brasil. Ele tinha ideias muito avançadas. E ele escreveu, em 1865, um livro espírita com uma visão muito boa, muito próxima das ideias de Kardec, né, vendo o espiritismo como uma proposta de autonomia, da ideia de liberdade, e ele pesquisou o espiritismo, fez experiências mediúnicas, né, entrou em contato com Kardec e escreveu um livro para os brasileiros, dizendo: a doutrina espírita ela surge ali na França e ela seria uma doutrina fantástica para o povo brasileiro. E onde está esse livro? Para os mais simples. Inclusive, a gente quer ler esse livro. Ele escreveu esse livro quando ele estava em missão diplomática na Alemanha, depois de ter feito toda a pesquisa. Agora vamos atentar para a data. Ele escreveu esse livro em 1865. Então, vamos atentar para a data. Kardec estava em pleno desenvolvimento da doutrina. O primeiro livro foi em 1857. Aí Isso. ele tem a segunda edição em 64. 62. 61 com o Livro dos Médiuns. Isso. 64 Evangelho. Isso, ou seja, estava ali no meio do trabalho dele. Não porque tinha ele Evangelho continuou pesquisando até 69. Então, você veja que interessante. Quer dizer que o livro do Porto Alegre é 63, você falou? É 65. 65. Né? Então, olha que interessante. E ele se dirige ao povo brasileiro. Né? O interessante aqui, eu vou ler para você aqui, como ele abre o livro. Né? Ele abre dizendo assim, ao leitor. Antes ele já tinha feito uma menção que o livro chamaria-se Revelações. Né? Ou podemos chamar Cartas para o Espiritismo. Né? Não escrevo para os que se julgam sábios e felizes na terra, porque nada tenho para contentá-los. Escrevo para o povo e para os infelizes, para os que precisam de luz e consolação nessa vida.
Se essas cartas, se estas revelações forem úteis a uma só pessoa, dou por bem empregado o meu tempo. Ninguém creia cegamente no que digo sem o experimentar de boa fé. Tanto mais que eu não venho impor a verdade. Cada um a procure. Se tem desejos sinceros de conhecê-la e de saber o que mais importará ao homem nessa passagem de terrenos, combates e expiações. Então, vocês estão vendo que interessante, e o Paulo leu num livro, porque ele publicou algumas O que acontece é que cartas. esse material, ele estava na Biblioteca Nacional, num acervo de manuscritos do Porto Alegre. Então, reuniu-se o acervo de manuscritos do Porto Alegre e isso está preservado na Biblioteca Nacional. Então, o que acontece? Algumas pessoas que haviam já consultado, historiadores e pesquisadores desse material, não haviam notado que eles formavam uma sequência e era um livro com começo, meio e fim. Então, ele foi citado como fonte sobre a relação entre Espiritismo e Porto Alegre, sem se dar conta de que, em verdade, era uma obra. Uma obra inteira. Então, quando tivemos contato com isso, a descrição do livro, ela faz parte do apêndice do Revolução Espírita, né, da obra Revolução Espírita, exatamente como ele propôs. É como se fosse um livro dentro do livro Revolução. Então, no final do livro Revolução Espírita, tem lá Cartas sobre o Espiritismo, obra inédita de Manuel de Araújo, Porto Alegre, 14 de junho de 1875. E, a partir de agora, precisamos considerar esta obra como sendo o marco inicial da literatura espírita, do espiritismo no Brasil. Porque aquele outro tinha sido escrito fora do Brasil e trouxe era um francês que escreveu esse opúsculo na França e quando veio para o Brasil trouxe. E o contexto dele é todo... Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Brasil. Isso. Este livro é um livro escrito por um brasileiro eminente, com a intenção de tornar público e alcançar o povo como um todo. Sim, porque ele deixa claro trazer o espiritismo para o Brasil, a ideia, e ele vai narrar o início da história do espiritismo no Brasil, contando fatos inéditos que demonstram que a história que contamos do espiritismo no Brasil, ela começa, hoje pública e conhecida, é muito posterior ao período que ele narra aqui. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer um intervalinho e o Paulo depois vai continuar para contar para a gente como é que é esse livro inédito e a participação do Porto Alegre no Espiritismo no Brasil. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.